Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos aqui nesse mês falando sobre memória, esperança e alegria. E hoje, olha só o assunto de hoje, memória que inspira fé. Você tem alguém, um personagem da Bíblia, que você fala, olha só, eu posso olhar para ele aqui que me dá força. Olha tantas coisas que ele já passou, ou ela, né? E conseguiu com a ajuda do Senhor, e aí você toma aquela história para você na situação que você está vivendo e se inspira, né, para continuar vencendo, para prosseguir, para derrotar gigantes, seja o que for. Eu tenho esse hábito, né, de ler a Bíblia e pegar alguns personagens ali e falar, meu Deus, né? E aquilo realmente, gente, quando a gente tem alguém para nos inspirar, as coisas ficam diferentes dentro de nós, né? A gente não olha mais para aquela situação como se não fosse dar certo, como se não vou vencer, vou desistir. Não, a gente sabe que vai dar certo, né? E eu quero trazer uma frase hoje já para a gente começar a pensar. Ó, se você esquecer o que Deus já fez, você vai duvidar no que Ele ainda pode fazer. Isso é verdade, tá? Mas quando também a gente traz à memória aquilo que Ele já nos ajudou, né? Aquilo que nós vencemos, isso nos inspira, né? A nossa fé, como se ela voltasse a aquele respiro, né? Então, hoje, né, essa memória que inspira fé, é muito importante entendermos isso. Porque isso tem que se tornar um hábito na nossa vida. Porque todos os dias a gente passa por situações, enfrentamos, né, dificuldades, aparecem as lutas, né? E quando entendemos que a memória, ela nos inspira, né, que dependendo daquilo que a gente traz, né, resgata nela, faz toda a diferença. Então existe, da mesma forma que existe uma memória que ela nos aprisiona, também existe uma memória que nos impulsiona. Olha em Hebreus 12, que diz, portanto também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas. Esse versículo, gente, o que ele traz para nós aqui? Uma verdade poderosa. Sabe o que? Nós não caminhamos sozinhos, né? Então existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, por onde nós olhamos, a gente pode se inspirar sim na história de pessoas. Eu gosto de ler livros de pessoas que superaram algo, né? Nossa, isso me faz pensar de outra forma, né? A lidar com a situação de outra forma. Então são homens e mulheres que viveram pela fé. E quando a gente pega a Bíblia, né, e traz para dentro de nós, muda completamente a forma que a gente enxerga, né, aquela dificuldade, né? Então a gente começa a lembrar que é possível sim permanecer mesmo quando tudo parece o contrário, né? Eu quero te, assim, trazer algo, né? O que eu faço aqui? Não leia a Bíblia de qualquer forma, tá? Leia a Bíblia, mas comece a se identificar com aquela história. Se coloque no lugar, né? Comece a anotar pontos importantes. Olha a atitude da pessoa. Neemias, eu gosto muito de Neemias, né? A gente pega a história de Neemias ali, um simples copeiro, né, onde estava triste, o rei olhou e falou, mas o que você está tão triste? Daí ele foi lá para reconstruir um muro da cidade dele. Então assim, a reviravolta que ele deu na vida dele foi algo assim surpreendente. Então eu vou pegando pontos, né, das histórias, né, daquilo que o Espírito Santo vai falando comigo também, daquilo que eu acho importante e começo a aplicar na minha vida, porque a Bíblia não é só um livro, né? É algo assim que quando a gente traz ela para dentro de nós, a gente não permanece mais da mesma forma, algo muda. Então essa é uma dica que eu dou aqui, tá? Mas só que muitas vezes ficamos reféns, sabe do que? Das memórias erradas. Aí que tá o grande perigo, né? Então ao invés de lembrarmos o que Deus já fez, a gente fica parado naquele ponto lá que não deu certo, que nos machucou, algo, né, que deu errado. Então ao invés de trazer a memória os livramentos, né, do que Deus já fez na nossa vida, a gente começa a reviver as dores. Será que você não tem uma história para falar, né, do que Deus já fez na sua vida? De livramento, seja o que for. Então, quando resgatamos na nossa memória somente as dores, o que não deu certo, a gente começa a minar a nossa fé, a gente enfraquece a fé, né? E a Bíblia diz lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, ou seja, nem toda memória deve ser alimentada, tá? Então, algumas memórias, sabe o que precisa acontecer? Elas precisam ser intencionalmente acessadas.
Então não acho que a nossa memória ela vai colaborar com a gente, vamos dizer assim, né? Se a gente começar a trazer, filtrar e pegar somente aqueles arquivos, né, que não deram certos, a gente vai viver pessoas assim que desacreditadas. Então quando chegar algum problema, o que a gente vai achar? Ah, não vai dar certo. Tá? Então comece a ser intencional naquilo que você resgata na sua memória. Mas por que a memória é tão importante, Cidiane? Vou te falar, porque a fé, ela não cresce no vazio. Ela precisa ser fortalecida. E aí quando eu resgato, eu lembro, né, trago à memória aquilo que me dá esperança, né, o que Deus já fez na minha vida, eu começo a lembrar do caráter de Deus em ação. Então se Ele já agiu lá atrás, por que Ele não vai agir agora? Então as coisas não começam com aquele peso, aquele tormento dentro de nós, tipo, ó, você tá sozinho, não vai dar certo, aí fica com aquele coração apertado, aquela angústia, né? Então, por exemplo, Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não foi apenas com uma pedra na mão, né? Não foi somente isso, ele levou uma memória de vencedor, ele resgatou o que Deus já tinha feito por ele, né? Então ele já ativou essa memória, ele falou assim, olha, Deus me livrou de leão e do urso, Ele vai me livrar desse gigante, está lá em 1 Samuel 17:37. Então a memória certa, o que aconteceu, transformou o medo em coragem. E muitas vezes nós aceitamos, né, a ficar o quê? Reféns, seja em lembranças dolorosas, seja no medo, na insegurança, e a gente não ativa, a gente não se posiciona, né? Não somos intencionais em resgatar o que o Senhor já fez. Então a gente vira como se fosse um costume, né? E isso está errado. Então lembre-se, quando você ouvir a história de Davi, você nunca mais vai ouvir da mesma forma, né? Não foram apenas aquelas pedrinhas na mão dele. Ele trouxe uma memória ativa, tá? Eu acho que o tempo todo eu imagino que ele começou a falar, Deus me livrou daquele urso, me livrou daquele leão. Eu imagino que ele começou até a reviver aquela cena, né? Do que Deus fez, né? Para dar vitória desses dois bichos, né? Agora mesmo estava falando com a minha filha sobre isso e contando essa história para ela, né? Eu falei, imagina você enfrentando um leão, pensa que foi tão fácil, né? Imagina agora um urso. Então o Golias, para ele, não era aquela coisa, só o tamanho do Golias. Ele já tinha passado algumas etapas e vencido. Então quando nós vencemos algumas etapas na nossa vida, aquilo que está grande ali na nossa frente já não é tão gigante quanto parece para aquelas pessoas que não venceram, que não tiveram a iniciativa de confiar no Senhor, de ter experiências profundas com Ele. Entende? Então, a memória certa, né, naquele momento, transformou o quê? O medo em coragem na vida de Davi. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você precisa resgatar aí na sua memória, uma memória certa, filtrar aí, para te dar coragem para enfrentar esse problema que você está vivendo? Tá? Então, você consegue entender tudo isso? Então, quando enfrentamos gigantes, né, precisamos resgatar as memórias de quem Deus é, né, e do que Ele já fez na nossa vida, o que nós já conseguimos vencer com a ajuda dEle. Então Davi não conseguiria enfrentar um leão, um urso, se Deus não tivesse ajudado. Então isso deu força para ele enfrentar o Golias. Tá? Eu sempre trago um testemunho meu, porque a minha vida, para mim conseguir avançar cada dia, tantos gigantes que aparecem, eu preciso resgatar na minha memória o que Deus já fez na minha vida. E não tem como eu, por exemplo, a medicina ficar confusa, né? Os médicos olhavam aquilo, era um câncer, mas no laudo final não deu câncer. Então eu sei que deu uma confusão na cabecinha dos médicos, né? Mas Deus operou a mão dele ali. E isso também foi me dando o quê? Firmeza para passar por outros tipos de dificuldades também. Só que quando a gente aborta isso, a gente se esconde, eu não quero enfrentar, e a gente deixa Deus de lado, lembra que eu já falei isso, né? A gente começa a deixar Deus de lado quando a gente está em crise, quando a gente enfrenta algum gigante. Então quando a gente tira o Senhor de cena, a gente não tem como contar as vitórias, porque só com a ajuda dele nós conseguiremos vencer o que tiver que vencer. Então, por exemplo, o povo de Israel, eles eram constantemente instruídos a lembrar, né? A lembrar o que o Senhor fez. Então, as festas, os memoriais, né? As histórias contadas, né? De pai para filhos, né? De geração em geração. Então, tudo isso tinha um propósito. O que é? Não deixar a fé morrer com o tempo.
porque eles iriam enfrentar muitas outras coisas. Mas quando eles lembravam que Deus abriu o mar, do que como eles conquistaram, né, a terra prometida, isso dava o que? Uma firmeza para eles continuarem, né? Então, quando você esquece do que Deus já fez, você começa a duvidar do que Ele ainda pode fazer. E acaba se perdendo, né? E também perdendo a força para enfrentar o inimigo. Olha só a importância disso. Por exemplo, né? Sabe aquela oração que você fez, né? E Deus respondeu, mas você esqueceu? Isso é do ser humano, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou aquela fase difícil que você achou que não ia suportar, mas Deus te ajudou e você venceu. Ou aquela porta que se abriu quando tudo parecia o quê? Fechado. Mas foi Deus lá e abriu essa porta. Então o que Deus já fez? Nós precisamos ser o quê? Intencionais, né? Então isso não é coincidência, né? São marcos da fé. Então, e quando a gente tem esse hábito de revisitar esses marcos, né? Algo reacende dentro de nós. Então, qual é a visão profunda disso tudo? A memória, gente, que inspira fé, não é viver preso ao passado, tá? Naquela dor, naquele acontecimento, mas sim usar o passado como prova de que há um Deus. Deus fez, Deus faz e Deus fará. É isso que eu preciso ter dentro de mim. Porque se eu não tenho isso, não espere o seu vizinho falar isso pra você, ou seja, qualquer outra pessoa. Você precisa ter isso firmado dentro de você. Porque o dia mal chega. E a hora que chegar o dia mal, você vai lembrar. Deus fez, Deus faz e Deus continua fazendo. Tá? Então assim, Ele sempre vai fazer. Só que muitas vezes o inimigo enche tanto a nossa cabeça, a gente começa já a enfraquecer e trazer, né, a nossa memória aquilo que não nos dá esperança, o contrário, né? Então, nós precisamos lembrar que o que Deus fez antes, Ele ainda faz hoje, né? Deus, Ele não muda, Ele não mudou, Ele não parou de fazer. Então, quando a gente entende isso, está bem firme dentro de nós, nós começamos a ter uma postura diante das lutas, assim como Davi teve, tá? Então, você pode reagir de uma forma que as pessoas falam assim, nossa, mas como que ela consegue ficar em pé? Né? Como que ela está tendo esse tipo de reação, ele está vencendo isso? É porque nós estamos firmados numa rocha, né? Então, quem já experimentou a fidelidade de Deus, não esquece o que Ele pode fazer. Então, caso você tenha passado por tantas situações, mas você sabe que Deus faz, mas as lutas são tão intensas, né, na sua vida, que você acabou ficando mais fraco, desanimado, não porque você quis, porque não está sendo fácil, mas eu quero te dizer hoje, comece a notar o que Deus já fez na sua vida. Isso vai te trazer um peso, mas não um peso ruim, mas vai dar o quê? Uma responsabilidade, vai te acordar, vai falar, olha, eu vou conseguir. Não, quem disse que eu vou ficar nessa cama? Não, eu vou levantar agora mesmo e vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas não fique parado, tá? Então isso muda a nossa postura diante das lutas, tá? E como podemos nos posicionar? Eu vou trazer aqui 4 pontos. O primeiro, seja intencional em lembrar. Tá? Então não fique esperando a mente trazer algo do que Deus fez. Traga você mesmo. Então relembre testemunhos, escreva experiências, né? Conte para os seus filhos, né, o que Deus já fez na sua vida. Declare o que Deus já fez. Não fique de bico fechado. A gente não abre a boca desse tamanho para reclamar, para murmurar, mas por que a gente pode também abrir a nossa boca desse tamanho para a gente falar o que Deus é na nossa vida, o que Deus já fez, tá? Segundo ponto, filtre as suas memórias. Então nem tudo o que aconteceu na sua vida você precisa trazer à sua memória, tá? Libere o que te prende e retenha aquilo que te fortalece sua fé. Terceiro, transforme memória em declaração, tá? Como assim? Então você não vai lembrar apenas, você vai falar. Por exemplo, diga assim, Deus já me sustentou antes, Ele vai continuar me sustentando, tá? Quarto ponto, olhe para nuvens de testemunho ao seu redor, né? Então leia a palavra, mergulhe nas histórias, né? Por exemplo, que nem eu falei lá no começo, né? Tem tantas histórias de fé,
que é impossível algum não tocar a gente, né? Pega aquele história que você mais gosta, vai anotando versículos, vai vendo o processo da pessoa diante disso, as lutas que ela teve, a postura dela diante da situação, e você pode ver que essas pessoas de fé, elas não pularam o processo, elas não pularam a etapa, elas deixaram Deus trabalhar, né? Então isso é muito, muito importante para nós, né? Então essas histórias, elas não estão ali por acaso, é para algo pra gente tomar isso para nós. É um lembrete, né, constante de que a fidelidade de Deus, ela atravessa gerações, né? Então, quem esquece o agir de Deus, enfraquece na caminhada. Como que tá hoje a sua caminhada? Tá forte? Firme e forte? Ou já tá mais cansado, enfraquecido? Será que não é porque você talvez tenha se esquecido na sua memória o que Deus já fez? Então, quem carrega a memória certa, ainda que venham as lutas, anda com firmeza, tá? Anda com mais confiança e com fé. Então, quero deixar uma pergunta aqui para nós. Quais memórias você tem alimentado? As que te paralisam ou as que te fortalecem aí? Fortalece a sua fé. Gente, olha o assunto que nós trouxemos hoje aqui. Enquanto eu estava aqui lendo, né, preparando, e eu falei, meu Deus, eu preciso resgatar isso, porque às vezes na correria do dia a dia, quando a gente esquece do que Deus já fez, pro inimigo é lucro, sabia? Porque ele não quer que a gente lembre do que Deus fez na nossa vida, né, do que ele pode fazer. Ele quer que a gente viva só olhando para as circunstâncias, vivendo o dia de hoje, né, ou resgatando aquelas memórias dolorosas dentro de nós, para que a gente não tenha fé, nos tornemos o quê? Pessoas que não tem mais brilho, que não tem mais aquele entusiasmo, aquela confiança, aquela esperança. Precisamos mudar isso, tá? Então comece a trazer na sua memória, né, aquilo que te dá esperança, tá bom? Deus te abençoe muito, até o próximo vídeo.